Jardim Paulista, sábado, 5 de agosto de 2023. Espírito Santo, 12 de Eclesiastes. Acharam? É depois de Provérbios. Provérbios é depois de Salmo. Salmo é depois de Jó. Depois não lembro mais. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem os que estão no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. O pó volte à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Do tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Aqui diz da vida humana e da vida do animal também, da carne, que vai cessando as forças das pernas, dos braços, das mãos, dos olhos, do ouvido, da boca, e assim por diante também. Não tem força de cuidar mais da lavoura, dos seus compromissos também, e o homem vai à sua morada eterna também. E diz também que a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Era o diagnóstico dessa Sagrada Escritura que o tradutor tirou dessas palavras que ouvimos, que devemos se preparar para a velhice e para a morte também, com retidão, com dignidade, com bom coração também. Velhice não é desonra, velhice é honra, é experiência, é sabedoria, é armazenamento de conhecimentos, de provas, de dores, mas de alegria também. Conhece e reconhece as trevas e conhece a luz também. E muitas coisas que passa o antigo, o velho, o idoso, a idosa, também podem ensinar aos jovens também. E é muito melhor aprender com o erro dos outros do que com o nosso próprio erro. Os erros custam muito caro e a experiência também. Então nós devemos em tudo nos portar dignamente também e servir a Deus em espírito e em verdade também.
e não esperar a velhice, ou a meia-idade, ou acabar a potência humana, a potência de pecar, de transgredir, de gozar os frutos do pecado, para se entregar numa velhice cansada, rabugenta, cheio de reumatismo também, de enfermidade também. Louvado seja Deus. Se tem alguém nessas condições, o Senhor te aceita hoje também. Mas mocidade, não espera ficar velho não, irmão. Se entrega hoje para o Senhor e tem uma vida melhor preparada por Deus na tua velhice também. Quantos que pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pela virtude do Espírito Santo, que se consagraram a Deus também. Deixaram das drogas, deixaram da bebida, deixaram do fumo, das drogas, da maconha, da heroína e de outras tantas coisas de pecado, de prostituição também, e conservam uma saúde em idade avançada também. Porque a graça de Deus não preserva só a alma, preserva o corpo, e muito mais a dignidade e a consciência também. Que a consciência também pesa e envelhece. O pecado envelhece o homem e envelhece a mulher também. Quando animal é uma belezinha, quando é novo é uma belezinha. Mas depois que ele aprende a ranger os dentes, aí fica horrível, todo mundo foge dele. Então vamos dar glória a Deus, irmãos. Vamos pedir para o Senhor nos manter na santidade, na pureza, na lealdade também, na obediência da sua palavra também, e também querer viver mais um pouco também. Ter alguém desanimado da vida, dá glória a Deus. Você não pode dar vida para o teu filho, para a tua filha, mas Deus pode dar vida para você e para a tua família também. Não pense em suicídio, nem se matar, nem se desgraçar, nem ir para o mundo também. Teu pai e tua mãe te exorta com amor e carinho, receba a exortação do teu pai e da tua mãe, que não tem na terra quem te ama mais do que teu pai e do que a tua mãe também. O amante, o esposo, a esposa tem interesse também, se é crente na alma, mas tem interesse na carne e nos prazeres também. O amor do pai e da mãe é pura alma, puro caráter, pura dignidade, puro bem da vida daquela criança, daquele jovem, e ser feliz na face da terra, e ter uma vida também protegida também pela sua prudência, pela sua luz, pelo seu entendimento e pela sua obediência em tudo aquilo que é razão, é honesto, é puro, é fiel e é verdadeiro também. Então hoje o Senhor manda esta santa e bendita palavra para nós não deixarmos a santidade para a velhice. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje que nós precisamos amolecer o nosso coração para o Senhor também. Antes que o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Sabemos que a alma fica reservada num lugar, tanto os bons como os maus, e depois o Espírito de vida volta a Deus que o deu. E a carne, a terra deu, a carne vai pedir de volta. Dá glória a Deus. Eu acredito que a nossa alma veio do céu e vai para o céu, o lugar dela também, predestinado por Deus. E o Senhor hoje manda esta palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos demais, dos quais Senhor das Reis. Não tenho neles contentamento. Um conselho aos testemunhados desta santa e bendita graça. Cuidado com o testemunho que você recebeu. Deus te dará do Espírito Santo para entender, para compreender. E para também examinar as Escrituras também, examinar esta obra também, sua essência, seu interior e seu exterior também. E examinar o testemunho também do ministério e dessa irmandade também. Porque nunca ninguém conseguiu reunir um povo tão grande, lendo o mesmo livro, tocando o mesmo hinário, louvando o Senhor e tendo o mesmo espírito, o mesmo ideal, o mesmo pensamento também. Então examine bem esta obra, tomem cuidado
tomem cuidado que receberam o testemunho da graça de Deus. Ao receber o testemunho da graça de Deus, eu não meditei nada disso. Tema Deus, olha as tuas obras. Você está começando a saber fazer o bem e conhece o mal pela palavra de Deus, pela doutrina de Cristo Jesus e pelo caráter também que deve haver no homem, sua personalidade também, no conhecimento também da lei dos homens também, da lei da natureza e da lei também, Senhor, da honestidade e da justiça também. Pessoa que é testemunhado tem que tomar cuidado com a sua vida, porque se você vai servir o Senhor depois de meses ou anos, você pode cair no laço de tentação, no laço de amargura, que você traz para dentro da graça esta amargura, essa tristeza e essa melancolia também, e essas amarras do inferno. O Senhor vai me dar de contar, vou contar o que Deus me manda falar. O irmão recebeu o testemunho da graça. Ele vivia, uma pessoa vivia e não vivia, brigava, juntava, desjuntava, não era casado. Juntava e desjuntava. E ele foi despedir-se dessa mulher e ia se batizar no domingo. Isso foi durante a semana. Ele caiu em tentação e pecou novamente com essa mulher. Não era batizado. E no domingo ele obedeceu. Depois a mulher estava grávida. Esse filho, essa filha, tormentou ele o resto da vida dele até ele morrer. Vocês ficam assim, mas Deus não erra na sua palavra. Deus está falando com alguém. Outros também roubaram, outros mentiram, e outros fizeram coisas erradas. E trouxe também para dentro da graça. Porque o que Deus perdoa, o mundo não perdoa. A lei dos homens não perdoa. A lei da verdade. A lei do pai e da mãe. Ele casou com uma cara irmã, depois teve outros filhos, e foi até ser cooperador. Mas levou essa carga do inferno. A filha era uma desgraça na vida dele. E hoje Deus está mandando esta palavra. Cuidado com os testemunhados. Toma cuidado, respeite a palavra de Deus e não deixe o Senhor para depois. Ninguém pode desprezar o Filho de Deus. O Senhor me pôs de ancião. Faz tempo. Eu fui orar e interpretei uma linguagem. Vai haver um acontecimento daqui a 40 dias. Te prepare. E eu me preparei, irmãos. Quando cheguei no Brás, isso foi uma... Não me lembro o dia. Eu sei que a reunião no Brás era de quarta-feira, 10h30, 11h30, acabava meia-noite, 1h. E o irmão Sebastião Antonini chegou em mim e disse, te marquei um batismo. Eu falei, sou novo ainda, não quero fazer batismo, deixa eu aprender. Não, está marcado. Quando eu fui ver, era 40 dias. Clamei a Deus, falei, então é isso aí. E clamei a Deus, irmão, para me preparar para atender o batismo. E no dia do batismo, irmão, 40 dias, eu preguei como costumo pregar. E depois eu desci para fazer o batismo. Na hora lá que nós íamos entrar no tanque, um irmão falou, e aí eu senti também, falei, vamos orar antes aqui. Meu primeiro batismo, que o Senhor guarde e abençoe, que eu não faça nada de errado. E fomos orar. Na hora que nós ajoelhamos, tinha um senhor do meu lado, uns 50 anos, ele estava de macacão para se batizar,
ele caiu morto, irmão, e não batizou. Eu fiquei por terra e pensei depois, eu ia fazer, o primeiro que eu ia batizar ia morrer na minha mão. Aí todo mundo dizia, não batiza com ele que morre, né? Morreu ali, irmão. Quando foi, levou o irmão Davi Finotti, estava lá, levou ele correndo pro hospital, falou, quando ele caiu, já estava morto. Depois fiquei combatido e triste, eu podia ter diminuído a palavra, não sei o que eu podia ter feito, fazer oração antes ou depois, e fiquei naquele. Aí me contaram, irmão, a verdade. Ele era filho de irmãos, testemunhado, ele ia no batismo, Deus chamava ele endureceu o coração. A última vez que ele foi assistir ao batismo, Deus falou para ele, se você não obedecer hoje, eu não quero mais você não vai ter oportunidade de se batizar. E não se batizou. E Deus está me dando isso hoje, depois de quase 50 anos, irmão. Abre o teu coração, entrega logo, irmão. Está esperando o que do mundo? Prazeres, carnalidade, doença, tristeza, desgraça, domínio de Satanás na tua vida, sujeito a bruxaria, feitiçaria, sujeito a tudo que é modismo, comodismo, adultério, prostituição, jogatina, desgraça. Dá um glória a Deus, entrega logo, não fica com o pé no barco, com o pé no caminho. O barco vai andar e você cai no mundo. Nem gozou o mundo, nem gozou a graça. Quem sabe ele tivesse obedecido, ele tinha uma vida longa, ainda estaria no nosso meio ouvindo esta palavra. No entanto, irmãos, o Senhor falou, hoje é a última vez, não te quero mais. Se você não obedecer hoje, eu não quero mais você. E o Senhor fechou as portas da graça para ele. Enquanto a graça estiver aberta, dá um glória a Deus, entra pelas portas que estão abertas. Certo, irmãos? É um dever servir a Deus. É um dever servir a Deus. É uma obrigação servir a Deus. Como nós somos obrigados a comer e a nos refugiar do frio, somos obrigados a alimentar e salvar a nossa alma. Se nós não comermos, nós morremos. Se não servirmos a Deus, nós morremos na fé, na esperança e na caridade. No pudor, no amor, no caráter, na dignidade e em todos os efeitos, irmãos queridos, de uma alma preparada para servir a Deus aqui na terra, em espírito e em verdade, como exemplo, como referência de dignidade, de justiça e de piedade. Então hoje o Senhor está mandando esta palavra. É um dever servir a Deus. O Senhor aparecia no jardim do Éden. Quantas vezes por dia? 3 vezes. 3 vezes. Uma vez, 3 vezes. 2 vezes. Mas eu acho que quando eles precisavam, o Senhor ficava até com eles lá, pegava eles no colo. Pecaram, transgrediram, o Senhor deixou de visitá-lo. Pôs seus mandamentos, a morte entrou do corpo, e o inimigo foi solto para tentar o homem na face da terra. E o Senhor, irmãos, que aparecia frequentemente para o homem, parou de buscar o homem. E o homem foi se esquecendo de Deus. E o homem hoje se esquece que deve a sua vida a Deus, sua existência a Deus, sua alma a Deus, seus bens a Deus. E deu-nos esta vida para salvar a nossa alma, que é a preciosidade de Deus também. Deu para não condenar a nossa alma. O Senhor mandou Jesus Cristo na face da terra. E para não condenar a nossa alma, Ele tinha dado o corpo para viver eternamente. O homem pecou e entrou à morte. Nos dá esse corpo agora, para nesse corpo fazer jus a salvação da nossa alma.
Nossa carne ficou como um teste de obediência, de sabedoria, de conhecimento, de santificação, para salvar a nossa alma. Porque do homem, da carne, já não se salva mais nada. Tudo vai para o pó que voltou à terra. E Deus nos dá, nesta carne, a oportunidade de salvar a nossa alma. E Deus foi se afastando, não se comunicou mais com o homem, apareceu para uns servos de Deus, servas de Deus, um punhadinho de gente teve o conhecimento de Deus, da sua existência, e também descobriram também que Ele era o Criador de todas as coisas, formou todas as coisas e que eles próprios deviam a sua própria vida também. E para criar uma geração santa, e depois levar esta geração santa numa terra em que seria afastado de toda tentação, de toda idolatria, de todo pecado e das leis da carnalidade e de toda feitiçaria. Também começou uma geração nova com Abrão e Sara também. Escolheu também sempre o impossível e sempre o incapaz, para que o homem nunca diga: Deus me escolheu porque eu era capaz, eu tinha capacidade. Escolheu Adão velho, Sara velha. Não tinham mais o costume das mulheres, 2 velhos. E o Senhor fez gerar Isaac, uma nova geração. Deus apareceu, o povo foi se multiplicando, o mundo antigo conheceu Deus, o Egito conheceu Deus, os faraós conheciam Deus, e o povo de Deus prevaleceu sobre tudo, sobre todos os outros deuses que não são deuses, são deuses feitos pela mão do homem. E nós adoramos o Deus que fez o homem. E hoje o Senhor manda esta palavra. E o nome de Deus se espalhou, foi conhecido, temido, e tremiam também. E não era pela espada nem pela força do guerreiro, era o poder de Deus. E depois Deus deu a terra prometida, se esqueceram também. E Deus tinha prometido um Emanuel, uma nova geração, um novo povo espiritual. E prometeu e disse: o milagre que eu vou fazer, Sara e Adão tiveram seus contatos, mas eu vou mandar um ser na terra que não vai ter contato humano para nascer. Vai ser gerado pelo Espírito Santo numa virgem. E essa virgem era Maria. E dessa virgem saiu toda a graça que abunda e nos faz felizes até o dia de hoje. Prometeu não a terra, mas um lugar de comunhão, de satisfação, de felicidade e de todos os preceitos e as qualificações de que um ser humano precisa para santificar a sua alma, se purificar também. E no tempo certo foi para os seus os desprezaram, e ele tinha que cumprir a sua palavra, e veio para os gentios que somos nós. E era o povo que Deus mandava matar, hoje Ele está salvando os gentios também. E nos trouxe nessa graça maravilhosa. E não nos deu uma terra, mas nos deu o Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo é o território da obra e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até onde a graça vai, até onde o Espírito Santo vai. Até onde você pode ir, até onde a graça de Deus, até onde não há o pecado, até onde não há maledicência, onde não há malignidade, onde não há transgressão, você está ali, você está no Espírito Santo, você está na graça. Você saiu para o pecado, você vai sozinho. A comunhão do Espírito Santo não vai com o mundo, não vai para o mundo, fica no coração do crente. E hoje o Senhor manda esta bendita palavra. E o nome de Jesus Cristo está sendo conhecido grandemente, queridos irmãos, pela Sagrada Escritura e pelo que o Senhor tem feito também em espírito e em verdade também. E hoje o Senhor manda esta palavra para todos nós, queridos irmãos,
E o homem desconhece Deus e acha que não é um dever servir a Deus. É um dever, é uma obrigação servir a Deus. Começa com uma obrigação, começa com um dever, começa como um peso, porque é difícil servir a Deus, é pesado servir a Deus. Mas depois que o Senhor converte e nos dá o Espírito Santo, vamos dar glória a Deus. Não é fácil, é difícil, mas é possível servir a Deus em espírito e em verdade. Depois que conhecemos o Senhor, nós sabemos fazer o bem e não podemos fazer mais o mal. O mal nos rodeará sempre. Para nos fazer desagradáveis a Deus e perder o direito da vida eterna. Ele não quer, hoje ele quer teu corpo, fazer pecar o teu corpo, mas o alvo do inimigo é a nossa alma. E para conquistar a nossa alma, ele nos favorece os pecados do corpo, abre as portas da tentação, do perigo, das ofertas, faz elas esplendorosas, maravilhosas, ricas aos nossos olhos, e mexe na nossa carne, porque a nossa carne é a coisa mais fraca que nós temos. E para nós pecarmos e transgredirmos, mas o ideal do inimigo é a nossa alma objetivo. Ele hoje a pessoa peca na sua juventude. E depois que acaba a juventude, acaba os prazeres, vem tudo o amortecimento, vem também o desânimo, vem as enfermidades, vem a canseira, vem a impossibilidade, irmãos, de pecar, de transgredir. Como é que se faz? Por um prazer, vai perder a alma? O que vale mais, a vida eterna ou viver 100 anos na obediência da palavra de Deus? 120 anos é pouco, irmãos, para nós obedecer a Deus na terra, para receber o galardão da vida eterna. A oferta do céu é muito valiosa, multiplicada muitas vezes da tristeza, da angústia e da nossa congregação, da nossa consagração. A vida eterna vale mais do que os prazeres deste mundo. Vale ou não vale? Por que nós estamos aqui? Damos 100 anos de vida e recebemos a vida eterna. E não é uma vida sacrificada. Casamos, procriamos, geramos, gozamos, vivemos, temos diversão, temos prazeres, temos amores, somos amados, temos famílias, temos bens, temos conforto, temos comida, temos uma pátria, temos a palavra, temos uma família maravilhosa. Vamos dar uma glória a Deus, irmão. O povo serviu a Deus no deserto 40 anos. E hoje nós estamos servindo ao Senhor aqui no Brasil, principalmente, há 110 anos, com a maior fartura, riquezas de água, de poder, de virtude, de santidade, curas, prodígios e maravilhas. Temos alguma enfermidade no corpo, mas a alma está cheia de saúde, de vitalidade, de vida eterna e de celestialidade a nossa alma. Goza da maior saúde que um ser humano poderia gozar dentro da graça de Deus. Se tiver alguma alma enferma aqui, seja curada agora em nome do Senhor Jesus. Saia dessa enfermidade agora. Se é enfermidade espiritual que o inimigo pôs, vai sair agora. Se é enfermidade carnal, vai sair agora. Você não é servo do pecado. Você é servo de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
É um dever, irmão, é uma obrigação agradável, não é sacrifício. Quando você se sentir obrigado a fazer alguma coisa, não faça para Deus. Deus não aceita o que é obrigado. Eu faço forçado, eu faço de mal a mal, eu faço com tristeza. Eu vou na igreja, mas não recebo. Eu vou na igreja, mas contrariado. Não vai na igreja, fica na tua casa. Espere a morte eterna. Ou vence esta fraqueza, ou vence essa hipocrisia. E essa letargia, que vence essa letargia e viva para o Senhor. Deus vai fazer muita liberdade hoje, libertação, irmão. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e é tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos dar um glória a Deus. Não vai abrir a boca e dar glória. Glória a Deus na alma, de agradecimento. Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Dá um glória a Deus pelo que Deus vai falar agora. Dá um glória a Deus que Deus está trazendo o que está encoberto agora, hoje. Não está esperando para falar com você no fim do mundo, onde não adianta mais nada. É hoje que Deus tem que falar. É amanhã que Deus tem que descobrir. Não acha ruim das palavras pesadas. Não tem palavras pesadas para aquele que está apto, que está fisicamente, espiritualmente, fisicamente para receber o peso, mas o peso da doutrina com a alma encorajada, fortalecida na fé. Dá de trazer em juízo e dá um glória a Deus, que Deus vai falar cada vez mais abertamente. Tem que falar, tem que expor o pecado no meio do povo de Deus. Tem que falar com os pecadores e com os obedientes também. E cada um tem que levar a sua porção quando vem na igreja. E não diga que Deus não falou. Deus sabe que você sabe que Ele falou com você. Glória a Deus. E o pregador sabe também que Deus fala com todos nós, porque fala primeiro com o pregador também. Nós somos o primeiro a apanhar e o último a gozar os bênçãos de Deus. Que às vezes Deus dá privilégio para vocês e deixa nós esperando. Espera mais um pouquinho aí. Você precisa esperar mais um pouco, se aperfeiçoar mais um pouco. E tem que dar exemplo de paciência, de fé, de humildade, de mansidão. Mas Senhor, tem piedade. Não, você é um exemplo, fica aí, aguenta a mão aí. Aí quando tiver um tempinho eu vou te libertar também. Coisas terríveis Deus vai revelar. Não trema no banco. Não fuja das congregações. Não fuja da palavra. Não fuja da verdade. Que a verdade dói, machuca, mas salva a nossa alma. E demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Aqui não fala do estudo humano, não fala do estudo que você possa se formar. Vemos os testemunhos hoje, a irmãzinha também. Vemos tudo que o Senhor tem feito. Cumprimento da palavra também. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus jamais falhará. Jamais passará. Podemos ser doutor, físico, cientista, tudo que você quiser estudar para o bem da tua vida material. Deus vai te dar um espírito de sabedoria para você se formar, para mudar a tua vida, ser mais confortável
e ganhar mais um dinheirinho também, para alimentar melhor os teus filhos e vestir ele também. Deus vai dar sabedoria para você nos teus negócios também. Deus abre as portas também dos negócios, para nós também frutificarmos também e ter um progresso material também. Agora, estudar a Bíblia. O que é estudo, irmão? E o que é estudo? Estudo é investigar? Não sei. É investigar, né? Investigar, aprender. Não se estuda a Bíblia. Temos que conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Mas estudar a Bíblia para quê? Para que você quer saber da Bíblia? Você vai ler livros extras que vai te explicar sobre a Bíblia. Quer ver um exemplo? Os profetas profetizaram sobre Jesus, que viria, nasceria de uma virgem. Uma virgem, se Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, determinou sua vida, veio com um peso enorme de obediência, explicou como seria a sua vida, e aqueles que também iam ser deles também, e até o povo que não era meu povo será o meu povo, e o povo que é o meu povo não vai me ouvir, e tem cego que vai me ver, e tem gente, povo que era de Deus, que não ia ver ele. Quer dizer, ver, entender, crer nele. Então precisaria, e quando Jesus Cristo veio, quem eram seus ouvintes? Quem eram seus ouvintes? Pedro, João, Tiago, Mateus, Levi, ajuda eu. Quem que era? Não tinham cultura. Então eles estavam fazendo um curso para ver Jesus. Vai fazendo um curso, vai no seminário, vai na teologia, faz um curso aí catedrático, aí universitário, que eu vou mandar meu filho Jesus Cristo, para vocês entenderem ele, entender a graça do Filho de Deus. Ei, irmão, falou com ignorante. A maioria do povo era analfabeto, não sabia nem ler, não tinha nem livro, nem escola. Só tinha os escribas, os fariseus. Os escribas eram instruídos, não era? E eles não creram no Senhor Jesus. Os sabidão não creram. Os ignorantão, glória a Deus, estão tudo no céu, guardando a vida eterna. E o sabidão, o sabichão, está lá, irmão, esperando a condenação eterna. Não precisa estudar a Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia. Precisa interpretar a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus. Vemos a simplicidade dos testemunhos às vezes, vemos a simplicidade do crente, não sabe nem ler nem escrever, mas sabe a doutrina, pratica a doutrina, tem educação até de se portar numa festa, num funeral, num banquete, diante das autoridades, diante das pessoas mais humildes. A educação espiritual atinge todos os níveis da cultura humana. Não precisa estudar. Se você está estudando da tua cabeça, está interpretando da tua cabeça. A palavra de Deus se interpreta pelo Espírito Santo de Deus. Alguém vai me fazer conhecer Jesus pela Escritura? Sim, Jesus. A vida de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, como ele andou, o que ele fez, como ele é, como ele está no céu, tudo bem. Mas, irmãos queridos, conhecer Jesus em Espírito não é lendo a Bíblia só. Precisa obediência, santidade, receber o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo no coração, ter Jesus Cristo na alma. Muitos conhecem Jesus Cristo pela Bíblia e não conhecem Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E muitos não conhecem a Bíblia e conhecem Jesus em espírito e em verdade.
Muito vê aqui a Bíblia e fala, olha, Deus é assim, Deus era assim no velho, agora no antigo, agora no novo, e Deus é assim, mas eu não conheço Deus, eu não sinto Deus, só está escrito na Bíblia, mas vamos dar glória a Deus, depois que o Espírito Santo habitou dentro do nosso coração, a Bíblia salta aos nossos olhos, ao nosso coração, vem a luz, vem o entendimento, vem o conhecimento. A Bíblia é um termo, é uma doutrina, é um mandamento, é um sinal, é um território onde nós podemos andar para não sair fora dos ensinamentos, cada um querer fazer o que quer, pregar o que quer, ensinar o que quer. Aqui tem um ensinamento que nós precisamos, é uma cultura, é um termo, ajuda a nós a falar, é um termo, vocês também não ajudam, hein? É um limite. Limite, é um limite. Não mexa nos limites antigos. Mas se não tivermos o Espírito Santo, irmão, a letra está morta. Quem não tem o Espírito Santo, a letra é morta para ele. Mas diz a letra é morta. A letra não é morta, não. É bem viva para quem tem o Espírito Santo. A letra está saindo do papel hoje e está entrando em espírito na nossa alma, no nosso conhecimento. Precisa estudar a Bíblia, está preocupado em estudar a Bíblia. Agora está saindo umas coisas aí que precisa estudar a Bíblia, precisa fazer isso, precisa ser pregador, e precisa aquilo outro, até o gesto, até a voz impostada. Querido. Eu não sei, mas acho que é assim mais ou menos. Começa a pregar bem baixinho para chamar atenção, para todos ficarem. Hoje o Senhor vai mandar a sua palavra. Hoje o Senhor está mandando a sua palavra. Não tem teatralismo na obra de Deus. O que será o futuro dessa obra com estudo? Vamos ser os Estados Unidos aqui, irmãos? Que o povo abandonou as obras de Deus? Começou com costumes maus? Começou com tantos costumes e foram saindo devagarzinho, já não usavam mais véu, já não queriam mais orar. Uma palavra que nem essa, no dia seguinte o ancião tinha que ir de casa em casa. Volta, o irmão não prega mais essas palavras duras? Não prega, então volta. Dá um glória a Deus, irmão. Quer vocês ir embora também? Quer ir embora também? Só tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Não queriam mais os velhinhos pregar, não. Eu já não pregava mais lá, não. Glória a Deus, aleluia. Irmão Paulinho está com 90 anos, não pode pregar. Aí puseram gente nova, gente com estudo, pastor com estudo, com conhecimento. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor pegou a malinha dele e foi para onde? Para onde que o Senhor foi? Fala. Fala. Aonde? Veio para o Brasil. Glória a Deus. Veio para o Brasil, queridos irmãos. Aqui está Canaã, irmão. Aqui está o monte de Sião, aonde tudo Deus proverá. Deixou eles lá, tem uma turminha lá que quer servir o Senhor com grande sacrifício, com grande tormento. Estão servindo o Senhor os salvará também, mas não é a mesma presença que tem aqui. Não é é o mesmo fundamento de doutrina, mas os procedimentos na obra de Deus, a obediência do povo, a luz, o entendimento, a sabedoria, a pregação, a abertura de boca, a franqueza de espírito, a disposição de servir a Deus, queridos irmãos, e a alegria de ver a obra se multiplicar. A obra pequena não se multiplica, só um estrangeiro que chega, não chama da casa, não chama, poucos são os como é que chama? Os da casa. Os nativos, são poucos os nativos.
É poucos nativos. Só na África que explodiu a obra de Deus. Mas Estados Unidos, Itália e por aí a torno, não estou falando mal, não. Você vai lá, é só brasileiro ou português. Dá um glória a Deus. Quem é português aqui? Levanta a mão. Quem é chinês? Levanta a mão. Quem é japonês? Levanta a mão. Quem é Paraíba? Levanta a mão. Quem é paraense? Está aí a paraense. Quem é mineiro? Levanta a mão. Quem é de Pirituba? Levanta a mão. Quem é do Paulista? Levanta a mão. Está cheio aqui, mistificado. Cada um dá glória a Deus, queridos irmãos. É a palavra da verdade, é a promessa de Deus, irmãos queridos. Quando o povo de Deus estava reunido em 4-5, ali, irmão Luiz Franciscão, os diáconos novos, e os primeiros diáconos, acho que não tinha diácono ainda, estavam os anciões lá e uns irmãos também ali. Eles estavam reunidos ali, clamando o Senhor. Batismo era uma vez por ano no rio, em Lagoa. E a obra não desenvolvia e que ficava ali amarrada. E eles pregavam com amor, com dedicação. E de repente o Senhor veio desanimado, o Senhor veio da interpretação de linguagem para o irmão Luiz Franciscão, e ele falou assim: hoje diz o Senhor, eis que fala o Senhor agora. Hoje vocês são 5, 6 aqui sentados em caixa de sabão, onde estavam sentados, em sabão, caixa de sabão Matarazzo. Quem conheceu o sabão Matarazzo aqui? Ninguém, só eu que sou velho aqui. Era o sabão da época, era o Omo da época. O Senhor falou para eles: vocês são 5, 6 aqui, mas se vocês me honrarem como Criador e vos honrarem uns aos outros no meu temor, eu vou fazer uma obra que vai precisar pôr guarda na rua para dirigir o culto de tanto povo que eu vou chamar na face da terra. Vamos dar um glória a Deus, irmão. Estamos servindo um Deus vivo. Não queremos que Ele nos abandone. Não aceita essas ofertas de estudo, oferta de outro que Deus chamou, que Deus ramificou, que chamou, ramificou a obra de Deus. E abre uma obra aqui, abre outra obra lá. Deixa eles irem sozinhos. Porque o que o Senhor nos deu nesta graça, se nós sairmos dela, fica na graça do Filho de Deus. É a palavra desta noite, irmãos. Leia a Bíblia. Se dedique em servir a Deus em espírito e em verdade. Peça luz, entendimento e sabedoria. Conheça Cristo não só pela Bíblia, em espírito e em verdade. A presença de Deus em espírito e em verdade. Deus falou, Deus apareceu, Deus deu visão, Deus fez cura, Deus fez prodígio, Deus fez maravilha, fez para os outros, para dar exemplo hoje e deixar uma história na face da terra, um currículo também. Irmãos, mas hoje é com nós que Deus tem que fazer. Deus tem que aparecer hoje, agora, aqui, na tua vida, te curar, te satisfazer, te santificar, te purificar. Hoje nós temos que ter a palavra, nós temos que ter a revelação. Não adianta eles tiveram, eles tiveram, eles venceram. Nós vamos vencer! Nós estamos vencendo! Eles foram fiéis a Deus e estão esperando o reino da glória. Nós vamos esperar o reino da glória também. No mesmo descanso que eles estão agora dormindo, nós vamos dormir também. E no mesmo despertar que eles terão, nós vamos nos despertar para a vida eterna. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Modificar alguma coisa aqui no púlpito, irmão, não estranham não. Eu sou engenheiro de obras prontas, fazer uma modificação aqui, que eu não aguento mais ficar nessa cadeirinha aqui, não. Hoje lá irmão,
Espaço infantil, o Senhor mandou a cura do paralítico. Mateus 9. Dá uma lidinha nesse hoje. 38 crianças participaram. Louvado seja Deus.